Glória a Deus, uma alegria estar aqui com vocês, queridos, conhecê-los e poder beber também daquilo que o Senhor tem colocado sobre vocês, sabe? Um dos privilégios que a gente tem quando parte, como é meu caso, parte do ministério também fora da igreja local, né? Eu trouxe aqui 2 casais que andam com a gente, o Marco e a Ju, Cláudia e a Sueli. Então a gente, é claro, tem um trabalho local lá com discipulado, atividades, ensino, mas parte do ministério que o Senhor me confiou é extra local também, então eu viajo bastante. Eu estava comentando com os pastores ali que isso é uma alegria para mim, apesar de eu ser introvertido, até vou falar um pouquinho sobre isso, né? Pode parecer que não, porque afinal de contas estou ocupando um púlpito e alguém pode pensar, não, mas uma pessoa introvertida não conseguiria, né? Depois eu te conto a história, tá? Mas fazer amigos é maravilhoso, né? E eu sei que eu estou aqui entre amigos, estou em casa, O pastor Rafael falou, sinta-se em casa. Já estou, né? Porque é a minha família, a família na fé. E é bom demais isso. E principalmente quando acontece uma identidade, porque eu senti tão forte aqui a presença do Senhor durante a adoração, né? Que coisa maravilhosa, né? Eu sei que eles sentiram também. Deus está nesse lugar. Eu sei que o Espírito Santo está agindo, né? Fazer um evento como esse, uma conferência sobre o Espírito Santo, é tudo que o Espírito Santo quer. Ele quer agir, ele quer mover, ele está procurando pessoas que estejam abertas. E eu tenho certeza que aqui tem um povo sedento por mais de Deus. O pastor estava falando, né, a respeito desse tempo que ele até gostaria que eu tivesse vindo ano passado, mas ainda estávamos naquele período conturbado por causa da pandemia, né? Mas eu quero profetizar, a igreja não ficou parada e o tempo não foi perdido. Aquilo que está por vir, preste atenção nisso, aquilo que está por vir na igreja do Senhor, eu creio que isso no mundo todo, eu creio nisso para o Brasil, para Ribeirão Preto, mas eu creio isso para Matão, e eu creio nisso especificamente para essa comunidade. O que Deus está para fazer, as suas maiores expectativas ficarão pequenas perto do que Ele vai fazer. O Senhor está trazendo uma nova onda, queridos. Muitos profetas ao redor do mundo têm dito isso, uma nova onda do Espírito, sabe? Eu gosto de usar essa expressão porque eu sei que o Espírito Santo se move em ondas. A gente vai falar hoje sobre uma das ondas em que o Espírito se moveu tão fortemente. Mas assim como é no natural, é no espiritual também. O que acontece quando a maré recua e as ondas vão refluindo? Sabe o que acontece? Uma nova onda está se formando. E essa onda vai nos surpreender. Preste atenção no que eu estou dizendo. Alguns aqui, quando ficarem impactados por aquilo que o Espírito Santo está para fazer, você vai se lembrar dessa palavra. Você talvez esqueça de muita coisa, né? Se você tem o hábito de anotar, pode até anotar a palavra, mas eu sei como a gente é, às vezes a gente acaba esquecendo algumas coisas, mas nunca se esqueça, eu estou profetizando que Deus virá de uma intensidade, com uma intensidade que você ainda não viveu. Amém? Que você se abra para isso. Pastora, quando eu estava aqui no período de louvor, né, eu quero compartilhar isso. Eu não tenho toda a palavra formada, mas Deus me deu uma visão, né? O solo abrindo e uma planta surgindo, né? Um solo, eu nem sei qual é a cor do solo aqui, mas era bem escuro, né? Essa terra bastante fértil, e uma planta assim muito robusta vinha nascendo, né? Eu creio que isso está em linha com aquilo que Deus vai fazer aqui, amém? Algo novo, algo forte, sabe? Não era algo frágil, era algo muito forte. Então eu queria que você preparasse o seu coração para aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Quantos estão sedentos pelo Espírito de Deus? Amém? Um dos símbolos para o Espírito é a água, né? Vocês se lembram que ali em João 7, Jesus, no último dia da festa, acho que João 7, 37, 38, ele fala que aquele que nele cresce, do seu interior jorrariam rios de água viva. Esse é um sinal do Espírito. Então, se você está sedento, o Espírito Santo vai matar a sua sede, vai trazer água sobre você. Amém? Queridos, há 115 anos, 116 anos mais ou menos, o Espírito Santo gerou uma onda poderosa.
que começou lá numa cidade do sul dos Estados Unidos e espalhou para o mundo todo, sem que houvesse internet, sem rede social, mal e mal tinha telefone, ainda não funcionava direito. Mas quando o Espírito Santo faz, não tem como segurar. Isso se espalhou rapidamente pelo mundo todo, o chamado avivamento pentecostal. Até então havia algumas pessoas que buscavam o poder de Pentecostes, e inclusive essa ação do Espírito veio como resposta a um povo que orava, pedindo uma capacitação para expandir o Evangelho, e eles queriam ir para as nações. Eles começaram a pedir: vem Espírito Santo, vem uma vez mais. E o Espírito Santo veio, queridos, e esse fogo se espalhou há 110 anos, e a partir daí sucessivas ondas. E se não tivesse sido isso, queridos, eu acho que o cristianismo hoje seria um grupinho à margem da sociedade. Se a igreja não tivesse sido visitada pelo poder do Espírito, e aí nascendo denominações pentecostais, igrejas históricas, igrejas tradicionais se renovaram, se abriram ao fogo do Espírito. E eu ouso dizer, isso não pesquisei nenhuma estatística, mas pela minha observação, que cerca de 70% pelo menos da igreja do Senhor no mundo todo é uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo. E isso, vamos dizer assim, salvou a igreja cristã, o poder do Espírito, porque é disso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos da palavra de Deus e nós precisamos do poder do Espírito. Amém? E eu quero que você se abra, porque talvez você diga: mas pastor, nós já temos uma experiência com o Espírito Santo, nós temos uma experiência com o avivamento, e eu percebo que até pela adoração de vocês e pela maneira como vocês oram, que vocês de fato são uma igreja aberta, totalmente aberta ao poder do Espírito. Mas nunca se conforme, nunca se contente com aquilo que você já tem. Seja grato por aquilo que Deus já fez na sua vida pessoal, familiar, na igreja, mas nunca se contente com isso. Nunca diga: Senhor, eu já estou satisfeito. Sempre diga: eu quero mais. Eu costumo dizer que uma das coisas que me incomoda na minha vida pessoal é quando eu olho para determinado momento e eu percebo que eu já tive mais da presença de Deus do que eu tenho agora. Isso me faz voltar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de uma nova visitação. E eu creio que um dos propósitos de eu estar aqui é para gerar em você esse inconformismo com a situação em que você está, como indivíduo, como família e como igreja. Por mais que você diga: não, mas nós estamos bem, nós somos uma comunidade viva, e eu creio, realmente repito, que vocês são, mas Deus tem muito mais para vocês, e que o resultado dessa ministração, além daquilo que o Senhor vai fazer, eu sei, eu estava vindo aqui compartilhando com os irmãos, eu creio que o Senhor vai curar nessa noite, amém? Mas de tudo, eu quero que uma sede seja implantada no seu coração, que te leve a buscar mais e mais do poder do Espírito Santo. A realidade é que nós temos que responder a uma pergunta: o que acontece quando o Espírito Santo vem? Eu queria que você se perguntasse isso. O que acontece quando o Espírito Santo vem? Sobre a sua vida, o que acontece? Tenta responder, não para mim, mas para você mesmo. Você nunca vai encontrar na palavra de Deus essa frase isolada: e o Espírito Santo de Deus veio sobre fulano de tal, e ponto. Sempre houve um desdobramento da ação do Espírito Santo. Sempre há um desdobramento, desde o início, desde a criação. Você se lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. E o que diz sobre o Espírito? O Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. Ou seja, ele estava ativo até mesmo na criação. Você olha para o Velho Testamento e você vê o Espírito Santo vindo sobre pessoas, capacitando-as, e sempre há um resultado. E a pergunta é: na sua vida, qual o resultado da vinda do Espírito Santo? A minha oração tem sido, queridos, continue a vir Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre a minha vida, veio sobre a sua vida, te fez nascer de novo. A maioria de vocês aqui, eu creio que é batizada no Espírito com evidências, com dons espirituais.
Mas isso não é tudo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Ele ainda está agindo. Nesse exato momento ele está pairando nesse lugar. Ele está despertando, ele está tocando, ele está aquecendo alguns corações aqui. Eu gostaria que durante a ministração dessa palavra, até que você prestasse atenção. Não que a gente dependa disso, mas o Espírito Santo traz testificações, às vezes uma sensação, às vezes subjetiva, estou me sentindo bem, ou uma sensação até mesmo física, uma onda de calor. Essa ministração que eu vou trazer para vocês surgiu de uma pergunta que eu fazia, dessa pergunta: o que acontece quando o Espírito Santo vem? Eu costumava perguntar porque eu queria comparar algumas experiências, né? Eu costumo dizer que uma das maneiras que eu discerno que o Espírito Santo está vindo com poder é quando eu sinto calor. Eu sinto uma onda de calor, mas isso não é uma doutrina, porque há pessoas que não vão sentir uma onda de calor e o Espírito Santo vai estar vindo ainda assim sobre ela, porque essas experiências variam de pessoa para pessoa. Um tempo atrás eu estava orando, não sei se vocês conhecem o Michel, ele é parte da nossa equipe ali do Amizade com o Espírito Santo. Eu fui orar com esse irmão, né? E ele estava assim, recebendo oração. Eu olhei para a mão dele começou a brilhar, e a mão dele ficou lambuzada de óleo. Não é aquilo que às vezes a gente força um pouquinho, parece que tem alguma coisa, se colocar com outra luz. Não, estava lambuzada de óleo. Agora, para que alguém sinta a presença do Espírito Santo, é necessário que a mão fique assim? Não. No caso dele ficava, no meu caso vem uma onda de calor. Então deixa o Espírito Santo te visitar nessa noite do jeito que ele quiser. Amém? Mas eu quero que você se abra para isso. Mas, como eu disse, há experiências que são particulares. Há pessoas que começam a tremer. Há pessoas que têm essa sensação de calor. O irmão lá, que eu estou me referindo, a mão dele fica lambuzada de óleo. Mas há coisas que são comuns a todas as pessoas, que deve acontecer quando o Espírito Santo vem. E para isso nós vamos olhar para um momento. O primeiro momento na história que o Espírito Santo veio com poder sobre um grupo de pessoas. Você deve saber do que eu estou falando. Do dia de Pentecostes. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A primeira evidência de que o Espírito Santo veio, de que o Espírito Santo está vindo, é que nós recebemos uma nova linguagem. Queridos, eu creio naquilo que está na palavra de Deus literalmente. E aqui está dizendo que eles receberam uma capacitação para falar novas línguas, línguas que eles não falavam antes. Então, o primeiro sinal que eu vejo é que eles ficaram cheios e começaram a falar. E eles saíram, né? Se você lê a continuação desse texto, diz que eles já não podiam ficar no lugar onde eles estavam reunidos. Imagina, Jesus tinha dito para esses discípulos, cerca de 120, na verdade ele chegou a aparecer para 500 pessoas de uma só vez, depois que ele ressuscitou. E ele disse para essas pessoas: permaneçam na cidade até do alto vocês serem revestidos com o poder do Espírito. E aqui a gente vê 120 que ficaram ali orando, buscando e aguardando esse revestimento de poder. E de repente, diz o texto, começou a soprar um vento impetuoso. Lembra-se, estava tudo fechado, portas e janelas fechadas, e eles ouviram o som de um vento impetuoso. Deve ter sido assustador, o poder vindo daquela forma. E aí eles olham e veem línguas de fogo, como labaredas, em cima de cada um que estava ali. Às vezes a gente lê um texto com o qual a gente já está familiarizado, e aquilo parece que perde o impacto. Mas imagina você naquele lugar. Imagina se tivesse tudo fechado, de repente começa. Naquela época não tinha ventilador, não tinha energia elétrica, e começa a soprar um vento. Você abre os olhos e vê línguas de fogo.
E eles começam a falar em outras línguas, e eles ficam tão cheios daquele poder, que deu uma ousadia a eles, que eles saem. Porque quando o Espírito Santo vem, a gente não consegue mais ficar preso às paredes de um edifício, de um prédio chamado igreja. A gente começa a entender que nós somos a igreja onde quer que nós estejamos, e nós carregamos esse poder do Espírito. Eu quero dizer que está sobre você, meu irmão, minha irmã, o poder do Espírito Santo, a capacitação que você precisa, aquilo que você precisa para cumprir o seu chamado, sua vida ministerial, até mesmo no âmbito pessoal, no âmbito familiar, aquilo que você precisa está sobre você, o poder do Espírito Santo. Amém? Então nós recebemos essa capacitação sobrenatural. Como eu disse para vocês, quando eu estava fazendo aqui a introdução, você nunca vê essa frase, o Espírito Santo veio e ponto final. Sempre há uma evidência de que o Espírito Santo está agindo. Sobre quem? Sobre alguns? O texto que nós lemos diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Queridos, como eu gostaria de, lá na minha adolescência, ter recebido esse ensino. Porque eu achava que essa experiência era para alguns. Ainda que fosse para todos, seria todos menos eu. Não dá tempo de falar aqui da minha autoestima tão baixa, minha autoimagem tão negativa, que eu achava que Deus tinha presentes, dons para todas as pessoas, mas eu não achava que tinha para mim. E aqui esse texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Há sempre uma evidência. E a primeira delas é que eles recebem uma nova linguagem. E há esse sentido literal, queridos, que eles de fato falaram em novas línguas. Aquilo que o apóstolo Paulo fala ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, de o falar em línguas, o dom de línguas. Eles receberam isso. Mas eu vejo também um conteúdo profético, porque naquele momento eles não falaram em línguas como nós estamos mais habituados a ouvir, aquilo que Paulo chama de a língua dos anjos. Não, eles falaram em idiomas terrenos, línguas que eram faladas na época, não por eles não sabiam aqueles idiomas. Mas eu não sei se você já parou para observar em que momento isso aconteceu. Era dia de festa em Jerusalém, a festa de Pentecostes, e tinha gente de toda parte do mundo conhecido, judeus que estavam vindo da Europa, do Oriente Próximo, do norte da África, que tinham os seus idiomas, os seus dialetos particulares, e nesses idiomas, aqueles discípulos começaram a falar. Mas qual era o conteúdo da fala deles? Diz lá no verso 11, a segunda parte do versículo, em Atos 2: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, queridos, nós começamos a falar aquilo que é falado no céu. A nossa linguagem muda, a nossa linguagem é a linguagem do céu. Nós começamos a falar das maravilhas de Deus de uma maneira que as pessoas entendam, porque havia estrangeiros ali. Eles eram judeus, mas que tinham os seus idiomas, como eu disse, e eles começam a receber aquelas palavras, as maravilhas de Deus sendo pronunciadas. Quando o Espírito Santo vem sobre você, você já não pode ficar calado. Você tem que falar do seu Deus, você tem que abrir a sua boca. E sabe, é tão valioso, estratégias de evangelismo. Lá em Ribeirão nós temos casas de paz, e a gente ensina as 4 leis espirituais. Tudo isso é bom, mas é ferramenta. O conteúdo é aquilo que o Espírito Santo nos dá. Sabe por que às vezes nós falhamos na nossa missão como igreja? Porque nós focamos mais nas ferramentas do que no conteúdo, do que na presença do Espírito Santo. Tudo que você precisa é a ação do Espírito sobre você. E a sua linguagem precisa ser tocada. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai tocar os lábios de vocês, queridos, trazendo dentro de vocês uma nova linguagem. Porque não adianta, queridos, presta atenção, não adianta a gente se reunir aqui, e aqui a gente canta, aqui a gente pode salmodiar cânticos espontâneos em línguas durante um culto como esse, ou no domingo, e durante a semana a sua linguagem é a linguagem de todo mundo que está lá fora. Uma linguagem às vezes de murmuração, uma linguagem negativa, isso não tem jeito,
Essa cidade não tem jeito, esse país não tem jeito, olha o jeito que o mundo está. Queridos, nós somos a força transformadora do mundo. Talvez a missão para você pareça muito difícil, mas imagina o que era para 120 pessoas contra o restante do mundo. E eles transformaram o mundo. Em uma geração, o mundo conhecido foi alcançado pelo poder do Evangelho. Sabe por quê? Com o poder do Espírito Santo, a gente não pode mais ficar calado. Amém? Vamos ler a sequência. Vocês se lembram, né? Que eles foram então visitados, foram cheios do Espírito. Eles saíram falando em novas línguas. E a sequência do texto diz: atônitos, versos 12 e 13. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Queridos, a segunda coisa para a qual nós temos que voltar a nossa atenção, além do fato de que nós recebemos uma nova linguagem, é que nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, quando somos visitados, quando temos essa experiência de enchimento do Espírito, nós ficamos sujeitos ao modo de Deus, ao jeito de Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas que estavam olhando aquilo, aquelas pessoas que estavam ali dentro do cenáculo e que saíram falando naqueles idiomas, alguns disseram: eles beberam vinho demais. Por que você acha que aqueles que estavam ali fora, alguns deles pensaram que os discípulos tinham bebido vinho demais? Alguém mais conservador, mesmo um pentecostal, vai dizer: é porque eles começaram a falar em outras línguas. Mas falar em outro idioma é sinal de alguém que bebeu demais? Até porque eles não falaram em outros idiomas, naquilo que o apóstolo Paulo chama de a língua dos anjos, como eu disse para vocês. Eles falaram em idiomas terrenos. Suponha que eu chegue aqui e comece a pregar em inglês. Você vai achar que eu sou snob, talvez, mas não que eu estou embriagado. Mas aqui, naquela manhã de Pentecostes, alguns olhavam e falavam: eles estão embriagados. E outros diziam: não, mas ainda são 9 da manhã, como eles já estão embriagados? O que você acha que estava acontecendo para eles pensarem nisso? Me ajuda. Fala algumas características do comportamento de uma pessoa que está embriagada. Vamos interagir um pouquinho, já que é possível aqui. Gente, o introvertido aqui sou eu, não são vocês, viu? Como se comporta um embriagado? Alegre, não consegue ficar em pé, fica cambaleando. Às vezes fica até inconveniente, não fica? Ri fora de hora, chora fora de hora, fala alto. Não é assim? A gente fica até constrangido às vezes quando tem uma pessoa com esse comportamento. Mas isso de alguma forma estava acontecendo. Frequentemente, na sua soberania, Deus decide fazer algo em comum ao manifestar o seu poder. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. E algumas coisas a gente até consegue entender, outras eu nem arrisco. Tinha tanta gente em Israel que poderia ter profetizado. Sabe quem disse: sobre ti, ó Israel, não vale encantamento? Você sabe quem profetizou isso? Balaão, um profeta sincretista, um profeta meia boca, que temia a Yahvé, o Deus de Israel, mas também cultuava outros deuses. Se você pega, por exemplo, uma oração linda, feita por Nabucodonosor, pensa num homem ruim, e as coisas que ele falou a respeito do Deus de Israel são impressionantes. Por quê? Por que não colocar só na boca do povo de Deus? Deus chama Ciro, um rei pagão, de meu ungido, porque Deus usa quem Ele quer, queridos. E o problema nosso como igreja é que nós às vezes queremos ditar para Deus como Deus tem que agir, como Ele deve fazer, e por isso nós muitas vezes perdemos aquilo que Deus tem para nós. Logo cedo eu tive que aprender que não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Porque algumas vezes eu comecei a olhar e falar: não, Deus não age assim. E sabe que jeito que Deus começou a mostrar que Ele age? Na minha vida.
me fazendo passar por algumas situações de constrangimento até. Eu não vou nem ficar descrevendo aqui, porque vou ficar meio embaraçado. Eu me lembro, queridos, lá por volta de 2012, 2013, 2 mulheres de Deus, americanas, profetizaram sobre o Brasil. Uma delas acho que estava aqui no Brasil quando profetizou. O nome dela é Cindy Jacobs. Não sei se vocês conhecem, já escreveu alguns livros. Ela profetiza, gente, de uma maneira tão chique. Ela fala: assim diz o Senhor, eu estou trazendo sobre a nação do Brasil e tal. Ela foi profetizando, uma profecia linda. E aí, mais ou menos na mesma época, numa conferência, numa igreja no Canadá, uma outra irmã começou a profetizar. É uma pena, eu devia ter mandado o link do vídeo para vocês verem. Essa mulher começa a profetizar, ela começa a virar a cabeça de um lado para o outro. Não vou nem arriscar aqui, porque acho que daria um problema no meu pescoço. Então, parece que ela está tomando um choque. E ela vai profetizando, ela começa a sapatear. E o sapato dela até voa, não sei se atingiu alguém na frente da... Mas ela começa a profetizar coisas tão poderosas sobre o Brasil. Por que com uma foi tudo assim, politicamente correto? Assim diz o Senhor, e com a outra, do outro jeito. Eu não sei. Deus é Deus. E o fato é que a profecia aconteceu. Amém? Porque do jeito dele, não é do nosso jeito. Eu me lembro de ter lido um testemunho num livro sobre uma irmã, uma senhorinha, que estava indo também lá no Canadá. Uma igreja estava sendo fortemente visitada, e Deus vinha, e as pessoas ficavam literalmente embriagadas. E essa senhora morava numa cidadezinha próxima. Ela foi para o culto nessa igreja ali em Toronto, e ela voltou para sua casa tão cheia do Espírito, dirigindo o carrinho dela, que ia de uma faixa para outra, assim, ela cantando e rindo. E aqui vale uma observação, queridos. Assim como no natural, né? Aquele que bebe não deve dirigir também espiritualmente. Cuidado, né? Se você estiver muito cheio do Espírito, se você estiver dirigindo. Que essa irmã dirigia e ela praticamente não controlava. E um carro da polícia parou atrás dela, fez um sinal para ela encostar. E aí o policial chegou para ela e falou: o que está acontecendo? E ela ria, cheia do Espírito Santo. E aí ela falou: eu estou bem, eu estou muito bem. E o policial falou: me admira, senhora, nessa idade, dirigindo embriagada. Ela falou: eu não bebi. E ele dizia: a senhora está embriagada, eu vou multá-la. Não, eu não bebi. Aí ele pegou o bafômetro e deu para ela soprar. E ela soprou e deu 0, claro. Ela falou: se a senhora está assim, rindo, parecendo uma bêbada, e não bebeu, o que é isso? Ela deu uma risada, uma gargalhada e falou: isso é Jesus. E aí ele falou assim: se Jesus é tão bom assim, eu também quero. E aí ela disse: então receba. E dali a pouco teve que encostar outra viatura, porque a mulher estava caída rindo de um lado e o policial rindo do outro. Gente, você vai concordar comigo que é uma maneira um pouco incomum de evangelizar, mas está valendo, amém? Porque o policial foi ganho para Jesus, amém? Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Deixa eu fazer uma observação. Teve um momento, e aqui com relação a essa questão das manifestações, às vezes as pessoas fazem uma confusão, porque durante algum tempo começaram a achar que uma prova de que o Espírito Santo estava agindo é se tinha gente rindo nos cultos. E Deus pode visitar dessa forma, e as pessoas podem ficar tão cheias de uma alegria que elas transbordam. Mas a gente não pode colocar o Espírito Santo numa caixinha e dizer que é só dessa maneira. Esse é um dos problemas. Quando a igreja não é madura, ela começa a achar que tem que ser daquele jeito. Mas Deus é Deus, Ele faz do jeito dele. Uma outra vez, nessa mesma igreja, estou me lembrando agora, o porquê das manifestações. Logo que começou o avivamento nessa igreja em Toronto, os pastores tinham uma viagem agendada aqui para a América Latina, e eles ficavam monitorando isso há 20 e tantos anos. Ficavam toda noite tinha culto na igreja deles. Eles ficavam: como é que foi o culto? Foi uma bênção, não sei quantos curados e tal. Aí um dia eles ligaram: como é que foi o culto? Pastor, você nem imagina, ontem um homem começou a rugir como um leão. Aí o pastor falou assim: e vocês conseguiram expulsar o demônio? E aí o pastor do outro lado
lá no Canadá, do outro lado da linha, falou assim: não, porque a gente entendeu que era de Deus. Aí o pastor que estava fora do país cancelou toda a agenda dele e voltou rapidamente, porque a coisa na ideia dele tinha desandado. Quando ele chegou lá, os pastores e as pessoas que estavam presentes disseram: olha, para você entender o que aconteceu, né? Esse homem, um pequenininho, um chinesinho pequeno, se levantou e ele deu um rugido e todo mundo olhou para ele. E o que ele disse foi o seguinte: durante milênios o dragão tem dominado a China, mas agora chegou a vez do leão de Judá. E ele falou isso assim, rugindo. Por que Deus permitiu? Porque até hoje eu estou falando disso para você. Talvez se esse chinês tivesse se levantado: eis que assim diz o Senhor, como a gente está acostumado a ouvir uma profecia, eu não estivesse falando isso para vocês. Mas Deus tem um propósito. Algumas vezes, como eu disse, a gente vai discernir. Mas o meu apelo para o seu coração é: não tente limitar Deus. Ele quer te usar de uma maneira nova. Se você se abrir nessa noite, Ele vai te encher de uma maneira nova. Ele quer te visitar. Ele quer levar você muito além daquilo que você já provou. Eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus que nos faz andar em novidade de vida. E Ele tem um agir mais profundo, uma intensidade maior. Amém? O que mais acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo? Você se lembra? O Espírito Santo veio, aquelas pessoas foram visitadas, alguns achavam que eles estavam embriagados, outros diziam: não pode ser porque ainda é cedo. O que acontece? Pedro se levanta e ele começa a explicar o que estava acontecendo ali. Ele traz uma mensagem poderosa, e no final dessa mensagem está registrado ali, Atos 2, de 36 a 41. Portanto, Pedro pregando, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pensa o que está acontecendo ali. Sem rede social, sem internet, sem nada, Pedro se levanta sem um microfone, falando para aquela multidão que foi ver o que tinha acontecido. Porque eu quero dizer para vocês, queridos, que não é mídia, não é marketing que atrai as pessoas, é o poder do Espírito Santo. Quando as nossas igrejas se tornarem mais conscientes disso, você vai ver que esse lugar vai ser pequeno. Pastor, eu quero profetizar que o novo lugar vai ficar pequeno. Logo, logo vai ficar pequeno. Ei, rabacataralabaxê. Eu vejo no meu espírito uma unção para curas sendo desatada sobre vocês. Milagres. Isso vai correr de boca em boca sobre o que está acontecendo na comunidade Viver. Eu vejo pessoas no meu espírito, queridos, Deus está me dando isso agora. Uma maneira de evangelizar que é muito inusitada, incomum. Gente que não é crente levando enfermos para a igreja. Porque a comunidade Viver vai ser conhecida como lugar de cura. Gente, eu sinto isso muito forte, gente desenganada. Gente que, graças a Deus pelos recursos médicos, mas pessoas desenganadas virão até vocês como um último recurso e encontrarão cura nesse lugar. Amém? E queridos, não se enganem, o poder de Deus atrai pessoas para a salvação.
Amém? Receba isso no seu espírito. Mas perceba que Pedro aqui se levanta, ele começa a dizer: olha, o que vocês estão vendo aqui é isso que aconteceu. Ele começa a contar a história de Israel até a vinda do Messias, de Jesus, e no final ele traz essa palavra dura, dizendo: esse Jesus que vocês crucificaram. Horas, não eram aquelas pessoas que tinham crucificado Jesus, mas sabe o que ele está dizendo? Que Jesus morreu por causa do meu pecado, do seu pecado, do pecado daquelas pessoas que em última instância nós crucificamos Jesus por causa do nosso pecado, e que a esse Jesus Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele traz essa mensagem, o que? De arrependimento. Então quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós nos tornamos agentes, catalisadores de um poderoso avivamento, sabe? Pedro poderia ter, se ele ficasse perdido, puxa, que legal, estamos falando novas línguas, houve vento, houve línguas de fogo, ele poderia ter feito propaganda disso. Não, ele falou sobre a necessidade de uma mudança de vida que só o Espírito Santo podia operar. Por isso ele fala: arrependam-se. A palavra dele para aquela multidão não foi: venha se divertir aqui, venha primeiro conhecer o dom do Espírito Santo. Não, primeiro você se arrepende, e aí você recebe o dom do Espírito Santo. Deixa ele mudar a sua vida. É lógico, muitas vezes isso vai acontecer praticamente ao mesmo tempo, mas a prioridade é a mudança de vida. E nós precisamos voltar a pregar o Evangelho como ele é, como o remédio para o maior dos problemas humanos, do qual todos os demais problemas decorrem. Esse problema se chama pecado, e só o Evangelho tem o poder para mudar essa situação. Só Jesus Cristo pode mudar, através do poder do Espírito, a situação de perdição de um ser humano. E aí você está preparado para receber o poder do Espírito. Amém? Eu quero declarar sobre vocês aqui uma unção de evangelismo, de anunciar a palavra com poder, com convicção. Sabe aquilo que as pessoas diziam a respeito de Jesus? Ele não ensina como os estudiosos, não, ele ensina com autoridade, com poder. Eu quero declarar que você vai pregar o Evangelho com poder, trazendo a convicção sobre as pessoas, porque o Espírito Santo está sobre você. Sabe, queridos, às vezes a gente fica dizendo: mas Jesus era Jesus. Queridos, Jesus não se valeu das suas prerrogativas divinas quando esteve sobre essa terra. Veja bem, ele não deixou de ser Deus, mas ele não se valeu da sua glória divina. Como homem, ele anunciou o Evangelho, ele anunciou as boas novas. Como homem, ele operou milagres. Sabe por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando você vai mais adiante aqui no livro de Atos, quando Pedro vai ali na casa de Cornélio, isso está narrado em Atos 10, e ele vai explicando: vocês sabem como Jesus, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, ou seja, Jesus Cristo, homem, precisou ser cheio do Espírito Santo para fazer aquilo que ele fez. O mesmo Espírito que está em você. Você recebeu o Espírito Santo quando você nasceu de novo, e o mesmo Espírito que usou Jesus para operar milagres, para atrair multidões, está sobre você. Não é outro, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. Poder está sobre você para anunciar com autoridade. Sabe, a igreja precisa parar de ficar amedrontada. Você olha as notícias e realmente chega a assustar. O mundo está de pernas para o ar, mas aqui está o maior poder que existe aqui na sua vida, dentro de você, para anunciar o Evangelho, para pregar sem medo, falar a verdade. Você tem aquilo que as pessoas precisam. Sabe por que o mundo está do jeito que está? Porque o mundo precisa de Jesus. Essas notícias que assustam, e muitas vezes a igreja tem assumido um discurso incorreto, queridos, como se a gente estivesse em oposição contra as pessoas, e a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra aquilo que tem prendido essas pessoas. A igreja foi chamada a amar e a proclamar o Evangelho com poder. Amém? O resultado disso, uma multidão ali se converteu, 3.000 pessoas num dia. Pentecostes que não resulta em unção para salvar não merece o nome de avivamento. Quantos estão recebendo aqui?
Você é um evangelista cheio do poder do Espírito, cheio da graça de Deus, cheio da unção, cheio de autoridade. O Espírito Santo respalda aquilo que você prega. Talvez você esteja olhando para você e diga assim: puxa vida, mas eu não me vejo fazendo isso. Queridos, cada um no âmbito em que foi chamado, na sua casa, no seu trabalho, na escola, você tem o poder do Espírito Santo. E se a tarefa parece grande demais para você, era grande também para os discípulos de Jesus, para esses apóstolos. Na sequência de Pentecostes, aquela multidão se converte, e nos dias seguintes vai acontecendo, nas semanas seguintes, e um dia Pedro e João estão indo para o templo, no momento da oração, e eles chegam, numa das entradas do templo tem um paralítico que era colocado ali todos os dias. Eles realizam uma cura. Você se lembra da passagem? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem entra pulando dentro do templo, louvando a Deus, e outra multidão se converte. E a igreja vai crescendo, vai se tornando do dia para a noite uma mega igreja. Tanta gente sendo alcançada. E é claro, os religiosos não gostavam daquilo. Os religiosos, aqueles que foram responsáveis por entregar Jesus aos romanos para que Jesus fosse crucificado, eles acharam que o problema deles estava resolvido quando Jesus foi morto na cruz. Mal sabiam eles que a morte não poderia deter Jesus, e que depois de ascender, de voltar ao Pai, Jesus mandaria o Espírito dele, o Espírito de Jesus Cristo. E agora não era mais uma pessoa, eram milhares de pessoas cheias do poder. E aí eles querem parar isso de todo jeito, e eles começam a pressionar, chamam Pedro e João para uma conversinha, depois de deterem. E que Pedro e João dizem: importa antes obedecer a Deus do que a vocês. No final dessa passagem, Atos 4:13, vendo quem? Os religiosos, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem estava aqui? Pedro e João. Quem era Pedro? O que aconteceu com Pedro quando Jesus foi preso? Você se lembra? Pedro, bocudo, tinha dito: Jesus, pode ser que todos esses aqui te neguem, eu não. Aí você se lembra como ele foi quebrado? Negou Jesus 3 vezes. Aí Jesus, quando ressuscita, aparece para ele, e 3 vezes ele fala: apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes dá chance de Pedro falar: eu te amo, Senhor. Então houve uma restauração ali. Mas até então era aquele Pedro, tímido, com medo, bocudo sim, impetuoso, mas na hora que a coisa apertava, ele não conseguia manter aquilo que ele havia dito. E ele está diante de quem aqui? Dos mesmos que entregaram Jesus para ser crucificado. O que a prudência diria? Eles voltariam, no caso de eles serem apenas prudentes, Pedro e João, eles se reuniriam com os demais discípulos de Jesus, diriam: olha, melhor a gente dar uma recuada estratégica aqui, porque olha, eles mandaram matar Jesus, eles podem fazer o mesmo com a gente, e aí a nossa causa fica comprometida. Não, eles disseram: não importa, se tiver que morrer a gente vai morrer, mas a gente não vai parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Importa antes obedecer a Deus do que a vocês. Mas o que aconteceu? Não é aquele Pedro que negou Jesus? É a mesma pessoa, porém transformada pelo poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre você, você rompe com as suas limitações naturais. E eu posso falar isso com propriedade para vocês. Eu era incapaz de falar em público. Não é que era difícil. Eu me formei para ser professor, eu sou formado em letras. Nunca dei uma aula. A única tentativa foi durante a faculdade, tinha no último ano uma disciplina chamada prática de ensino, que eu tinha que preparar 10 minutos de aula para ministrar para a minha turma. E eu não sei o que foi aquilo, né? Doeu o estômago, não conseguia falar direito, escrevia, que não dava nem para discernir, acho que nem eu conseguiria ler o que eu estava escrevendo, de tanta timidez, uma timidez doentia. Mas hoje eu estou falando aqui para vocês, não estou? Amém?
Pastor Tiago estava lembrando quando eu preguei na revisão, uma grande conferência, tinha umas 3.000 pessoas lá. Mas o que aconteceu? Eu fui cheio do Espírito Santo. Aí já não importa mais o Antônio, importa aquilo que Deus vai fazer. Pensa nas suas limitações. Qualquer argumento que você levante não é suficiente para fazer com que Deus desista de usar você. Então é melhor você se entregar, você se render e dizer: Senhor, eu estou aqui. Se tu podes me usar, eu estou aqui. E Ele vai te usar. Ele tem algo para você. Você não foi chamado para ser um a mais na vida da igreja. Deus tem um lugar para você. Há pessoas que virão a Cristo por sua causa. Não perca a oportunidade. Não perca. Eu estou me lembrando agora, né? Não está aqui no meu esboço. Não perca a oportunidade de ser você que Deus vai usar. Estou me lembrando do livro de Esther. Quando a coisa está pegando, tem um decreto de extermínio para o povo judeu. E aí o primo de Esther manda um recado: olha, o povo vai ser exterminado. O que você pode fazer? Aí ela fala: não tem jeito, porque eu só posso entrar na presença do rei quando ele chamar, porque se eu entrar sem ele chamar, eu posso morrer. E aí o primo dela diz o seguinte: olha, se você não se levantar, socorro vai vir de outra parte, mas você vai perder a chance de mudar a história da sua nação. Quem sabe não foi para isso, para esse momento que você foi colocada aí como rainha. E Deus está dizendo para você: foi para isso que eu te chamei, que eu te enchi do meu espírito. Eu te chamei para você fazer a diferença onde quer que você esteja, na sua casa, na escola, no trabalho, na vida da igreja. Eu te chamei, eu te coloquei numa atitude, numa posição, não de sujeição, mas uma posição para reinar em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para você. As suas limitações não são argumento para aquilo que Deus quer fazer. Finalmente, queridos, depois que Pedro e João dizem isso, eles já não podiam mantê-los mais ali, e eles liberam, dizendo: olha, não é para pregar em nome de Jesus, mas eles já sabiam que aquilo era uma causa perdida, que eles continuariam a falar. Mas veja o que acontece na sequência desse fato. Atos 4, de 23 a 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, presta atenção, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Queridos, como eu disse, talvez a prudência recomendasse: olha, vamos parar um pouquinho, vamos fazer nosso trabalho de maneira mais discreta. Não, eles chegam e apresentam para Deus a afronta que eles tinham recebido. Eles, em vez de pedir: Senhor, dá-nos sabedoria para a gente recuar aqui, não, estende a tua mão, porque a gente quer curar ainda mais, a gente quer fazer mais, a gente quer ser cheio novamente. O que acontece? O chão treme, eles são cheios. Quem? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Uma vez mais, é interessante, lá em Pentecostes todos foram cheios, aqui todos foram cheios. Isso quer dizer que todos podem ser cheios do Espírito Santo. Queridos, o que me chama a atenção aqui
é que Deus tem novas experiências. Nós somos impulsionados, quando estamos cheios do Espírito, a novas experiências. Talvez aquilo que aconteceu ali no capítulo 2, tão forte, um primeiro enchimento, alguns pudessem pensar, era tudo que nós tínhamos para viver, mas não era. Eles precisaram de uma nova capacitação, porque os desafios estavam vindo, e os desafios vêm para a sua vida. Quando você se converteu, você tinha um tipo de desafio, agora você tem outros. E você, para aqueles desafios lá atrás, precisou do enchimento do Espírito. Você continua a precisar do enchimento do Espírito. E o Espírito Santo se derrama sobre você. É interessante observar que naquela primeira experiência em Pentecostes, o chão não tremeu. Mas aqui o chão tremeu. Sabe o que isso revela ao meu coração? Que Deus tem experiências mais intensas, novas experiências. E há um sentido profético também, porque o chão é o lugar onde a gente se apoia. E o Espírito Santo muitas vezes quer abalar as nossas estruturas. Quando aquilo vai ficando envelhecido, a gente já reparou que a gente se acostuma às vezes? A gente se acostuma com a igreja. A gente se acostuma com o fato de que a gente é cristão. Sou crente, daí? Como assim? E daí? Cada dia pela manhã, quando você acorda, você tem que pensar: meu Deus, eu estava indo para o inferno e agora eu estou indo para o céu. Não por algo que você tenha feito, mas pela obra de Cristo na sua vida. Você foi cheio do Espírito, o seu destino foi mudado, e agora você é um transformador de destinos. É interessante que o texto termina dizendo que eles anunciaram a palavra de Deus corajosamente. Mas eles não estavam fazendo isso antes? Estavam, mas eles falam ainda com maior coragem, porque eles foram cheios novamente. Sabe, quando a gente está muito acostumado, não, está tão bom, a igreja está crescendo, aos poucos, mas está crescendo, glória a Deus, os cultos são abençoados, a palavra é abençoada, o louvor é uma bênção. O Espírito Santo começa a chacoalhar. Deixa ele te chacoalhar. Deixa ele fazer o chão sobre os seus pés tremer uma vez mais. Abra-se para essa nova experiência. Queridos, eu creio que quando nós nos reunimos, como é o propósito aqui, para falar sobre o Espírito Santo, não é para a gente simplesmente ter uma aula. Isso é importante, né? Uma das áreas do ministério ali em Ribeirão que eu cubro é o ensino. Nós temos um curso de teologia, e é tão bom estudar sobre o Espírito Santo, é importantíssimo, mas sabe o que é melhor ainda? É ser cheio do Espírito Santo, uma vez mais.